Aplaude mais forte o nome do Senhor. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Coisa boa, cara. Coisa boa. Amém. Amém. É uma alegria estar com vocês hoje. Estamos de volta, primeira reunião de 2026. E, bom, senta, toma assento aí, fica à vontade. E nós estamos voltando agora, exatamente 2 meses depois que nós encerramos 2025. A última reunião em 2025 foi dia 10 de dezembro. E agora, dia 11, estamos de volta. E tinha algumas esposas já pedindo, pastor, por favor, volta com as reuniões. Outros não precisou a esposa falar, a gente notava claramente que precisava voltar com as reuniões, né? Tinha uns cabras aí já meio frouxos, assim, já não dava mais para esperar muito tempo. Vamos voltar logo, né? Hoje eu cheguei e eu olhei para o chinelo do Davi, assim, eu pensei, estamos voltando no momento certo. Não tem condições de esperar mais, é urgente essas reuniões. Então, quero dizer que é uma alegria estar com vocês, é uma alegria estar com vocês e que esse ano seja aí para a glória do Senhor. Amém? Caras, então, vocês sabem, as reuniões, elas são, via de regra, assim, algum assunto que dá na minha cabeça, ou então o sermão de domingo que eu aplico para os homens. E hoje a gente vai fazer isso. Quem estava aqui domingo? Quem estava? A maioria, né? Então, domingo nós falamos sobre um texto bíblico que geralmente é entendido errado, né? Eu expliquei para vocês que a passagem que nós lemos, Gênesis 41, geralmente o pessoal entende que é o grande momento na vida de José, é a recompensa da vida dele. Agora sim, ele está sendo recompensado por todo o momento de sofrimento que ele passou, por todas as lutas que ele enfrentou, e agora finalmente Deus está abençoando José. E a gente viu que, de acordo com José mesmo, não é bem assim. Ele não pensava desse jeito. Eu quero que a gente leia esse texto de novo, e agora pega o texto e vamos apertar um pouquinho mais para o nosso lado. A Bíblia, tu sabe, né? A gente lê a Bíblia voltada contra nós. A gente tem a tendência de achar que a Bíblia está indo num fluxo e a gente está indo no mesmo fluxo e a gente está junto e é nós. E não, a gente lê a Bíblia ao contrário, a gente lê a Bíblia contra nós. Geralmente a gente lê ali Davi e nós achamos que nós somos Davi, estamos vencendo os nossos gigantes. A gente lê a passagem que vamos ler agora e achamos que nós somos José, que se nos mantivermos fiéis, se nós ficarmos firmes, Deus vai nos recompensar no momento certo. E a gente vai ver que não é bem assim, a gente lê contra nós. Na verdade, nós não somos Davi, nós somos os irmãos de Davi. Nós somos aqueles soldados cagão lá, sabe? Sabe aqueles soldados que estavam se tremendo tudo? Mijando perna baixa, assim, de medo? É esses caras aí que nós somos. Nós não somos José, nós não somos Judá, que se coloca como substituto pelo irmão dele. Não, cara, nós somos os outros irmãos, nós somos os que jogam no poço. Nós somos aqueles caras ali. Então, é dessa forma que nós lemos a Bíblia. E hoje eu quero que a gente aplique para nós um pouquinho, certo? Abre aí Gênesis 41. Se tu tem a Bíblia, tu abriu no início, tu já achou Gênesis. É só achar agora o capítulo 41. Durante a leitura eu vou fazendo alguns comentários, só para não pregar o que eu preguei domingo de novo. Então, eu vou fazer alguns comentários para a gente entender melhor, mas depois a gente segue no que eu quero falar hoje, ok? Achou aí, 41? Agora acha o versículo 37. Nós vamos ler direto, até o versículo 52. Bora? Acharam aí? Se alguém não tem Bíblia, nós temos Bíblia. Se é a primeira vez que tu está vindo aqui, tu não tem Bíblia, nós temos uma Bíblia para te presentear. Alguns já pegaram a Bíblia e essa Bíblia é tua, é presente nosso. Eu quero que tu leve para casa, mas eu quero que tu leia, tá? Pega a Bíblia e lê. Não vai deixar na prateleira aberta no Salmo 91, né? E achar que agora todos os demônios da volta estão expulsos porque o Salmo 91 está aberto. Não é desse jeito, saca? Achou aí? Bora, vamos ler? O conselho agradou a Faraó e a todos os seus oficiais. Então Faraó perguntou aos seus oficiais: será que poderíamos achar alguém melhor do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus? Depois Faraó disse a José:
Visto que Deus revelou tudo isto a você, não há ninguém tão ajuizado e sábio como você. Você será o administrador da minha casa, e todo o meu povo obedecerá à sua palavra. Somente no trono eu serei maior do que você. Ou seja, o faraó está só dando um... Sabe quando tu tá jogando bola e tu não chega de sola, tu só dá uma bicudinha só pro cara sentir, assim? Lembram na final, quando o Jeromel chegou no Cristiano Ronaldo? Lembra? Aquela chegadinha dele? Vocês não lembram disso? Aquela chegadinha, só para ele sentir, assim, é aquilo ali. O faraó tá fazendo isso aqui, ó, só para tu sentir, tá, José? Só para tu sentir quem é que ainda manda aqui. Tu me serve. Tu não é um dos meus, tu não é igual eu, tu me serve. É isso que o faraó está fazendo. Você será o administrador da minha casa, e todo o meu povo obedecerá à sua palavra. Somente no trono eu serei maior do que você. Versículo 41. E faraó disse mais a José, eis que eu constituo autoridade sobre toda a terra do Egito. Então o faraó tirou o seu anel sinete da mão e o pôs no dedo de José. Mandou que o vestissem com roupas de linho fino e lhe pôs no pescoço um colar de ouro. E o fez subir na segunda carruagem, e clamavam diante dele, inclinem-se todos, ou dobrem os seus joelhos. Desse modo deu-lhe autoridade sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José, eu sou Faraó, mas sem a sua ordem ninguém poderá fazer nada em toda a terra do Egito. E Faraó chamou José de Zafenate-Paneia, e lhe deu por mulher a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E José percorreu toda a terra do Egito. José tinha 30 anos de idade quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu com abundância. E José ajuntou todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os 7 anos, e o guardou nas cidades. O mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade. Assim José ajuntou muitíssimo cereal como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Versículo 50. Antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Ao primogênito José chamou de Manassés, pois disse, Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e toda a casa de meu pai. Ao segundo deu o nome de Efraim, pois disse, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Na terra da minha aflição. Basicamente, foi isso aqui que nós vimos domingo. E, como eu disse, esse não é o grande momento da vida de José. Na verdade, esse aqui provavelmente é o momento mais crucial. É o momento crítico da vida de José. Porque dependendo da resposta dele, ele poderia acabar, ó, sabe? Ele está na frente do faraó, ele está na frente do cara mais poderoso daquela época. Não havia ninguém em autoridade que se igualasse a ele. Da mesma forma, o faraó ele era um deus, ele se nomeava Deus. E como que tu te coloca diante de uma divindade? Se prostrando? É ou não é? Tu sabe, na antiguidade era assim, e hoje, diante do Senhor Jesus, é assim. Nós nos prostramos. José tinha que ter essa postura diante do faraó, ou seja, ele está num momento na vida dele que é crucial. E a gente tem a tendência de acreditar que esse momento é um momento de recompensa. Agora, finalmente, José será recompensado. E eu penso que mostrei isso domingo, de que não é assim. Lembram? Agora, tem coisas nesse texto que servem muito para nós. Tem algumas nuances, tem alguns detalhes nesse texto que precisam ficar bem claros para nós. A gente precisa pegar e aplicar para a vida do homem. Nós precisamos pegar esse texto e ler ele contra nós. E pegar e aplicar ele para nós. E analisar a nossa vida à luz desse texto, à luz das Escrituras. Então, pensando nisso, a gente aprende, primeiramente, José não se deu por satisfeito, né? Vocês viram. Então, tem algumas coisas aqui que os homens precisam aprender com José. E eu quero analisar 3 delas que eu acho que vêm muito a calhar sobre o que homens corajosos aprendem com José. A primeira coisa que nós aprendemos com José é que nós somos do povo da aliança. Nós fazemos parte de um povo, ou basicamente, nós sabemos quem somos. Nós sabemos quem somos, nós sabemos a quem pertencemos. José, ele está
Tranquilo por quê? Porque ele sabia as promessas que o bisavô dele tinha recebido. Abraão tinha recebido promessas de Deus e tinha passado adiante. Passou para Isaac, passou para Jacó, e Jacó tinha passado para os filhos. José sabia que ele era dessa turma aí. Ele sabia que ele pertencia a essa turma que tinha promessas de Deus. O fato de ele estar no Egito, servindo ao rei pagão, numa terra pagã, em meio a um povo pagão, tendo uma vida completamente diferente daquela que o povo dele deveria ter, não implicou nele assumir essa identidade, por mais que ele tenha recebido do rei o nome que identificasse ele com essa identidade. José não se deixou dominar por isso, ele não se deixou identificar por isso. Ele sabia exatamente de quem ele era, a quem ele pertencia. Ele sabia exatamente que aquilo que possivelmente poderia seduzir ele, não serviria, não satisfaria. Olha só, José é o segundo no reino, correto? Correto? Sim ou não? Cara, imagina só, José está somente abaixo do faraó. Ele poderia ter casado com a mulher que ele quisesse. Ele já tinha uma esposa, mas ele poderia ter casado com mais. Ele tinha riqueza ou não tinha? Sim ou não? Ele tinha poder ou não? O segundo no reino, tinha poder ou não tinha? Ele estava em meio a status, poder, ele tinha fama, agora o povo conhecia ele. Afinal de contas, ele andou pelas estradas do Egito e o povo gritando: dobrem os seus joelhos. O cara podia ter subido para a cabeça isso no segundo dia. Se fosse nós, talvez seria no primeiro dia ainda. Ele sabia exatamente quem ele era. Essa é a primeira coisa que nós temos que entender. É saber de quem nós somos. Saber quem nós somos. Porque hoje a gente vive numa crise de masculinidade, crise entre os homens. Por quê? Porque os caras não sabem mais quem são, qual o propósito de vida. Cara, tu já parou para pensar que a época que a gente vive, os caras não conseguem se decidir assim, não conseguem decidir uma faculdade. Sim ou não? A gente está vivendo um período que os homens, eles estão sofrendo, além da própria crise, eles sofrem um bombardeio da cultura o tempo todo. O tempo todo. Hoje, para tu ser um homem cristão, marido de uma mulher, trabalhador, tu tem o teu emprego e tu quer criar os teus filhos à tua maneira, conforme a tua fé, pronto, tu virou um alvo, tu tem um alvo nas tuas costas. Mas não só isso. O problema é que hoje os homens têm uma crise de identidade. Os homens têm uma crise hoje, e aí tu vive esse período em que os caras se identificam com uma coisa, dali a pouco muda. Vocês sabiam? Olha só, nós estamos vivendo o período do trans, né? Sabe, né? Sabe disso, né? Os trans. Inclusive tem muitos caras que já se enganam. Abre teu olho. Não é só a IA que engana. Na rua, às vezes, tu vai passar por uma donzela e não vai ser ela. Vai vir com igual um Kinder Ovo. Um presente ali. te cuida. Então, a gente vive o período dos trans. Cara, é altíssimo, só que não é divulgado isso. É altíssimo o número de arrependimento de quem faz transição de gênero. É altíssimo. Passa de 50%. Só que isso não é noticiado, isso não é falado. O que é isso? É uma pessoa que tem problema de identidade, ela não sabe o que ela é. Sabe? Tipo, às vezes aqui até entre nós, os caras ficam na dúvida, pô, o fulano parece que não tem bem certeza assim, né? Sabe? Tu olha os trejeitos de um assim, o outro, uns chinelos de um assim, mas, enfim. Os caras ficam meio na dúvida, entende? Os caras ficam meio na dúvida, assim, não sabe exatamente o que é. Na Bíblia isso não é assim. No povo de Deus não é assim. Para o homem de Deus, ele sabe exatamente quem ele é, a quem ele pertence e o que ele tem que fazer. Tu sabe exatamente. Por quê? Porque a Bíblia é um livro honestíssimo. A Bíblia lida de forma muito honesta contigo. Deus quer isso de ti.
Deus não quer que tu seja assim, assim, assim. Deus não quer que tu faça isso, isso, isso. Ponto. É muito claro, cara. É muito claro. Por que então que hoje acontece toda essa dificuldade, essa crise de identidade? Porque os caras não estão mais apegados à palavra de Deus. Os caras não param mais, não tem um momento do dia em que tu abre esse livro e tu lê e tu é alimentado por ele. Tá entendendo? Não existe... Quando que no teu serviço tu vê os colegas falando assim, cara, hoje eu estava no meu período de leitura da Bíblia e não existe mais isso. Tu entende por que as pessoas vão se distanciando, vão se afastando de Deus e do propósito de Deus? E aí acontece isso, cara, porque o que o diabo mais quer, presta atenção nisso aqui, o que o diabo mais quer é justamente que tu tenha uma crise de identidade. O diabo quer exatamente isso, por quê? Porque tu é a imagem de Deus, tu foi criado à imagem de Deus. Quanto mais ele distorcer, bagunçar isso aqui, melhor. Quanto mais confuso tu tiver, melhor. Menos tu representa o Criador, menos tu representa Deus. Tá entendendo? Sim ou não? Menos tu vai representar o Senhor, menos co-governante tu será. Ou seja, menos testemunho tu dará. Então, na Bíblia, as coisas são muito claras. Então, José sabia que ele era do povo da aliança. Nós temos que saber que nós somos do povo da aliança, o povo da fé, o povo de Deus. Nós não nos satisfazemos com pouco. É por isso, cara, que tu não pode se conformar com um videozinho pornô. Tu não pode te contentar com uma imagenzinha de uma bunda, um par de coxa. Deus te criou para mais do que isso. Só que os caras se contentam com tão pouco que um videozinho de 30 segundos de um cara comendo uma mulher é bastante, é o suficiente. Tu vê um cara com um pau desse tamanho, que não é aquilo ali, que dura 2 horas um vídeo, porque ele fez vários takes, e tu acha que tu tem que ter esse desempenho. Tu tem que ser o comedor, tu vai ter que ser assim. E agora tua mulher tem que ser uma atriz pornô na tua cama. Não é mentira. É mentira. Nós nos satisfazemos com pouco, cara. Só que Deus quer muito mais para nós. Tá entendendo? Deus tem muito mais para nós. O diabo quer que tu te confunda com isso. E aí tu vai ter uma crise de identidade. E aí tu vai começar a se perguntar o porquê, para quê, como. Sabe, essas dúvidas existenciais. É disso, cara. Se tu está apegado com Deus, tu sabe a quem tu pertence. Se tu sabe de quem tu é, tu não tem crise de identidade. Se tu não tem crise de identidade, presta atenção aqui. Se tu não tem crise de identidade, tu também não tem dúvida do teu propósito, do porquê tu está vivendo, o que tu tem que fazer. Entendeu? Sim ou não? Então, basicamente é isso. A gente viu que para José aquilo ali não era o ápice. Aquilo ali não era o momento de recompensa dele. A minha pergunta para ti é, tu te satisfaz com o que o mundo te oferece? Com essas coisinhas que o mundo te oferece? Eu dei o exemplo do pornô. Mas, cara, tem muitas outras coisas que passam como corretinhas. O diabo quer que tu te envolva com o teu trabalho e que tu não olhe para os lados. Trabalho é algo bom? É ou não é? É bom. O diabo quer que tu te envolva naquilo ali a ponto de tu não viver para outra coisa. Família é algo bom ou não é? O diabo quer que tu vive focado na tua família a ponto de tu nunca mais fazer nada. Tu não serve na igreja, tu não recebe pessoas na tua casa, tu não visita. Cara, o período de pandemia agora revelou muitos corações. Revelou muitos corações. As pessoas cedendo ao medo. Um medo paralisante. Tu sabe que o medo é um demônio, é um espírito. Né? Paulo diz, nós não temos o espírito do medo, ou o espírito de covardia. Quantos cederam ao medo, e por causa do medo não saiu da porta para fora? Tem muitas coisas que são boas. Cara, o trabalho é bom, família é tudo muito bom, filhos são bons. Tudo isso são bênçãos de Deus. Mas mesmo bênçãos, o diabo quer que tu use mal. Tem muita bênção de Deus que o diabo quer que tu use de forma errada.
que tu desfrute de forma distorcida, que tu coloque numa posição que não é a correta. Tem muita bênção de Deus que o diabo vai querer que tu coloque no lugar de Deus. Tá entendendo? A questão é, tu te satisfaz com isso? Além do mais, nós sabemos de quem somos. E em segundo lugar, com relação a isso aqui, nós nos dedicamos a isso aqui então. José, quando ele encontra os irmãos dele, ele se revela, o que ele fala? Não fiquem assim, né? Não fica tristinho, não faz beicinho, para, não, sabe? Não faz beicinho, calma. Os caras estavam começando, um beicinho ali. Ele, para. Eu vim na frente de vocês porque Deus quis que eu viesse. Deus me mandou na frente para que pessoas fossem salvas. O que é isso? José entendeu. Ele sacou, ele entendeu o que ele precisava fazer. E agora ele está servindo. Ele está servindo ao povo. É ou não é? Ele está servindo ao povo. Nós precisamos fazer o mesmo. Nós precisamos servir ao povo. Nós precisamos nos dedicar ao povo, à família da fé. Deixa eu te falar. Outra coisa que a gente vive hoje é o período de pessoas que se dizem cristãs, mas não amam a igreja. Tem até um livro sobre isso, né? Como é que é? Eles gostam de Jesus, mas não gostam da igreja. É uma coisa assim, né? Sabe? Os cara desigrejado, cara que se afasta, tudo na igreja está errado. Tem coisas erradas. Na tua casa também tem, na minha tem. Na igreja também vai ter coisa errada. A gente ainda não está na igreja de Apocalipse, sabe? Apocalipse 22. Não é ainda. Tem coisa errada. Agora, não é porque tem coisa errada que tu não vem. No teu trabalho tem coisa errada e tu não deixa de ir. Sabe? O teu patrão tem que estar te ligando. Ô meu, tu não veio trabalhar, o que aconteceu? Tem muita coisa errada aí nesse trabalho. Não, tem muita coisa errada aí. Tá? Por que na igreja é assim? Não, tem muita coisa errada naquela igreja, eu não vou lá. Sabe? É só no trabalho, é só na igreja. Trabalho não é assim, na tua casa não é assim. Tem que a mulher tá ligando, foi comprar cigarro, o que aconteceu? Não, tem muita coisa errada nessa casa aí, eu não vou. Os caras vão comprar cigarro, deve ser isso que os caras fazem, some, não volta mais. Então, cara, a gente vive um período em que as pessoas não servem mais. E o termo é justamente esse, servir. Sabe? Não é ser voluntário. Hoje é um nomezinho bonitinho que deram para isso, mas não é. Não reflete o que é. É servir, é ser servo. Paulo fala, servo de Cristo Jesus, a igreja que está na cidade de Corinto. Servo de Cristo Jesus. Servo é doulos, é escravo. Legal, né? Cara, é assim. Eu falei, a Bíblia é um termo, é um livro honestíssimo. É muito honesto. Escravo. Tu tem um senhor na tua vida. O que um senhor faz? Ele é dono de escravos. Jesus é assim, ele tem vários escravos, ele manda, ele faz o que ele quer na tua casa, na tua vida. A questão é que o cara fica assim, como assim? É assim, cara. E uma das coisas que o teu senhor quer que tu faça é servir ao povo dele. É servir ao povo dele. Amém ou não amém? A gente viu que foi exatamente isso que aconteceu. Deus mandou José à frente para que o povo dele fosse salvo, para que o povo dele fosse liberto daquele momento de fome, de escassez, de seca. Muitas vezes, presta atenção aqui, muitas vezes, assim como José foi negado pela sua família, seus irmãos o tentaram matar, não conseguiram, venderam como escravo. Ele foi para o Egito como escravo. No Egito ele foi injuriado. A mulher lá queria dar para ele, ele não quis comer. A mulher mentiu, e ele tentou me abusar. Tipo, hoje não acontece isso, né? A gente quase não vê isso. Não mudou muito, né? Vê que as coisas vêm e vão e Eclesiastes está certo, não existe nada novo debaixo do sol. Então, lá ele não quis comer a mulher, foi preso. 2 anos preso injustamente.
Daí ele ainda tem que ir na frente do faraó, o Deus da época, que se dizia Deus, sem saber exatamente o que vinha. Tu percebe? Muitas vezes as circunstâncias que a gente passa, pelas quais a gente reclama, são oportunidades que Deus está nos dando para servirmos ao povo. Muitas vezes, muitas circunstâncias que a gente está passando e a gente vai reclamar. Às vezes é um carro com problema. Às vezes é algum problema de saúde. Às vezes é alguma crise de alguma ordem. Desemprego, sabe sei lá o quê. Muitas vezes é Deus preparando para tu servir ao povo dele. Amém? A questão é, tu está disposto a isso? Tu está disposto a servir ao povo de Deus? Tu prepara a tua casa para isso? Ou dentro de casa é uma reclamação só? Tu reclama da igreja, tu reclama dos irmãos, tu reclama do pastor? Tu reclama da circunstância, ao invés de ensinar os filhos, pastorear a família, para estar preparado para servir ao povo? Cara, e nós tivemos casos aqui, não está mais entre nós, mas nós tivemos casos assim, a pessoa só reclamava dentro de casa. Só não, estou exagerando, mas reclamava dentro de casa. Falava mal dos irmãos, falava mal do pastor, reclamava. O que os filhos fizeram? Começaram a fazer a mesma coisa. Começaram a fazer a mesma coisa. Por quê? Porque o exemplo arrasta. A gente viu hoje, né? A Laís botou no grupo da igreja lá, a Rebeca orando na mesa, sozinha. Ela estava sozinha, no momento devocional dela. Ela estava sozinha ali, orando. É isso que tu precisa? Ou tu acha que tu ficar reclamando da igreja vai gerar prazer nos filhos em estar na igreja? Tu acha isso? A minha pergunta para ti é, como que tu tem servido a igreja? A tua família vê tu fazendo isso com alegria? Ou tem reclamação no meio? O fato é que homens de Deus, homens corajosos, gastam sua vida pela igreja. Tu gasta a tua vida pela família. E esse é o meu segundo ponto, já vou chegar lá. Mas antes disso, tem uma família maior. Lembram? Nós tivemos aqui uma série sobre família. E eu falei, a família menor, o teu núcleo familiar, serve a essa família maior. Essa família de Deus, a família da fé. Em segundo lugar, o que nós aprendemos com José é testemunhar que nossa família serve ao Senhor. Lembra que no sermão eu falei, e a gente leu aqui hoje, José deu nomes hebreus para os filhos. Cara, ele estava num reino pagão, um reino egípcio. Ele estava diante de um rei pagão, um faraó. Ele tinha uma esposa pagã, filha de um sacerdote. Ele está com poder, riqueza pagãos. Ele tem tudo pagão, tudo egípcio. Qual era a lógica? O cara se identifica, essa é a realidade dele agora, meu. Te conforma, né? A gente poderia até dizer isso para alguém. Cara, te conforma, essa é a tua realidade agora. O que José faz? Nasce o primeiro filho, coloca o nome hebreu. Ele coloca um nome que remete ao povo da fé, ao povo da aliança, ao povo de Deus. Nasce o segundo filho, mesma coisa. Ele coloca um nome hebreu. Por quê? Porque ele se identifica com o povo da aliança. Mais do que isso, agora os filhos dele vão dar testemunho. Porque ele vai chegar, imagina José chegando agora no restaurante. Eles vão lá, eles vão num buffet livre, né? Sabe que o correto é buffet livre, né? Tu não me vai em restaurante com um prato feito. Por favor, não faça isso. No máximo, tu vai ir naqueles que são à la carte, mas tu vai ter que pedir 3, 4 vezes. Ok? Por quê? Porque se tu tem filho crente também, tu sabe, né? Crente não bebe, mas come, que é uma desgraça. E aqui a gente come e bebe. E fuma, né? O Leandro, ele parece uma Maria Fumaça, o Davi lá atrás. Enfim, o Dilmar tá, chegou a esconder agora. Ou seja, José está chegando no restaurante e o pessoal começa, esse é teu filho, cara? Pô, que grande, como é que tá?
Pô, esse aí, meu, o herdeiro das minhas dívidas. Todo mundo fala isso, né? Todo mundo, herdeiro das minhas dívidas. Pô, que legal, cara. Como é que é o nome dele? Ah, esse aqui é o Manassés. Manassés? É tipo tu tá na Argentina e os caras achar que tu vai botar o nome dele de Ramon. Claro que não, né? Claro que não, tu vai continuar botando nome brasileiro. Ninguém merece um nome argentino. José faz a mesma coisa. Ele está em meio a um povo pagão e ele não coloca nomes pagãos nos filhos. Porque os filhos estão dando o testemunho da fé que ele tem. Você está entendendo? Os filhos que ele tem, eles são o próximo passo na jornada da fé. Tu entende? Os filhos de José, eles estão dando testemunho. Ele está dizendo assim, basicamente, cara, eu não sou egípcio. Eu sou judeu. Eu sou israelita. Eu sou do povo de Deus. E minha família também é. A família de José dá testemunho da fé. Amém? Tu tem testemunhado para as pessoas de fora com a tua família? A minha pergunta é: a tua casa, para quem olha de fora, ela é um testemunho do reino de Deus? Ela testifica de quem tu é e a quem tu pertence? Porque eu falei no início, a gente está numa crise de identidade. A gente vive um período em que as coisas são vividas assim, cara, de forma tão aleatória, tão louca, sabe? É um dia de cada vez, mas esse um dia de cada vez ele é vivido assim, sem análise, sem tu pensar, sem tu, sabe, planejar. Tu vive um dia, depois tu vive o outro, e quando tu vê, passou 10 anos e tu não fez nada. Tu está vivendo a tua vida de forma tão louca que passaram-se 15 anos da tua vida e nesses 15 anos tudo que tu fez foi trocar o teu Corsa por um Celta. Não tem como, cara. Tu precisa entender que tu tem um propósito maior do que simplesmente sair trabalhar e trazer o arroz e feijão para dentro de casa. Vai além, tu tem que fazer isso, mas vai além. Vai muito além. Os de fora têm que olhar para ti, para tua família e perceber, cara, eles são diferentes. Eu ainda não consegui entender exatamente o que, sabe? Eu ainda não saquei exatamente o que é, mas eles são diferentes. Alguma coisa tem de diferente neles. Cara, eles não vivem, sabe? Ele não vive brigando com a mulher dele. Olha o que acontece. Às vezes dá, mas eles não estão vendo. Porque tu resolve. Os filhos, sabe? Eu não vou onde meu filho não é bem-vindo. Daí tem os dentinhos aqueles, né? Né, Gabi? Os filhos não são aquela incomodação que as pessoas fogem, sabe? Esses dias eu estava falando lá em casa. Eu disse, olha, uma coisa que a gente tem que entender é que não é em todo lugar que a gente pode ir mais. E é fato isso. Uma coisa é tu ser um casalzinho bonitinho, sabe? Tu sai a hora que quer, tu vai, tu volta. Cara, passou essa época. Eu tenho 4 filhas. Tá vindo um piá aí. Não é todo lugar a que a gente vai ir que as pessoas vão nos receber bem, estarão alegres. Porque, não, cara, às vezes as pessoas ficam enfadadas com um monte de criança atormentando. Hoje, nós estávamos na minha sogra e eu estava, depois do almoço, estou na casa da sogra mesmo, vou dar uma cochilada. Sabe? Depois do almoço, assim, tu vai dar vou tirar a siesta agora. E eu estava lá e ouvindo as minhas filhas, e eu pensei assim, cara, que bom que são minhas. Né? Que bom que são minhas, que eu tenho que aturar daí, né? As gurias tocando o terror, ainda mais que é a casa da avó, né? Toca o terror, faz uma gritaria, e balança, e joga, e briga, e se acerta, e... Mas são minhas, eu tenho que aturar. Só que mais do que isso, cara, as pessoas têm que olhar para nós e ver que, acima de serem crianças como qualquer outra, as minhas filhas têm que dar testemunho.
E eu tenho me empenhado para que isso ocorra, tá entendendo? As pessoas têm que olhar para minha casa, para minha família, e ver que não é igual ao restante. As minhas filhas, elas não estão indo para a escola aprender a dançar funk por camisinha em banana. Tá entendendo? O meu filho vai nascer querendo o Senhor, ele não vai aprender que homem é aquele que sai e come trocentas mulheres. Não, ele vai aprender que ele tem que ter uma mulher na vida dele. Tá entendendo? As pessoas têm que olhar para nós e ver que eu e minha esposa, nós somos os melhores amigos. Tá ligado que quando o Gênesis fala assim, o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne, o termo unir, unirá, ali, ele implica em algo tão unido que não passa nem ar dentro. A única vez que esse termo é utilizado de novo no Antigo Testamento é quando Deus está falando para Jó sobre o Behemote, que entre as escamas deles são tão unidas que não transpassa nem o ar. Essa é a ideia do casal. Serem tão próximos, tão unidos, tão apegados, que nada interfere no meio. O mundo tem que olhar para a tua casa e para mim e ver isso. Numa época em que os números de divórcios estão passando de 50%. Eu falei aqui no Encontro de Casais, no último que a gente teve, lembram? Os números de divórcio já estão passando de 50%, cara. Hoje, um casal chega e fala que está junto há 10, 15 anos, as pessoas, nossa, que tanto tempo. Porque, de onde isso? Se a gente vinha aí de gerações, meus pais, meus avós, e antes disso, e vocês também, ficavam 50 anos juntos. É ou não é? Por que hoje 15 anos é, nossa, que tão tempo junto, né? Cara, não é nada. Não é nada. Entende? Agora em janeiro nós fizemos 23 anos de casado. E eu falei para minha esposa, parece que foi ontem. 23 anos de casados, parece que foi ontem. E eu quero muito mais. Eu não quero só mais 23, eu quero mais. A minha oração é essa. Por quê? Porque o meu casamento tem que dar testemunho da união de Cristo e a igreja. Efésios 5, 32. Amém, cara? Amém? A tua casa tem que ser assim. Em segundo lugar. Então, em primeiro lugar, José deu nomes hebreus aos filhos. Ele sabia que a família dele estava testemunhando da fé. Além disso, a nossa família é uma pequena célula da família de Deus. A nossa família é uma pequena célula. Nós precisamos pastorear, então, essa pequena célula. Está entendendo? Nós precisamos entender que, ao passo em que nós estamos responsáveis por uma pequena parte da família de Deus, e é isso que está acontecendo aqui, Deus vai prestar contas, tu vai ter que chegar diante do Senhor e explicar para Ele o que tu fez. O que tu fez da família que Deus te concedeu? Que era uma porção, uma parte da família maior, da família dele. Ah, pastor, eu sou solteiro. Cara, tu vai ter que prestar conta de ti. O que tu faz da tua vida? Quando tu chegar diante do Senhor, e tu vai chegar diante do Senhor um dia, tu vai chegar e dizer para Ele o quê? Pô, Senhor, eu não li mais a Bíblia, eu não fui à igreja, eu não servi ao teu povo, porque, sabe, pô, estava muito difícil. Eu me enrolei ali, acabei perdendo tempo no Play. Eu comprei o Play 5 e daí perdi muito tempo. E assim nós, os casados, os que têm família, quando chegar diante do Senhor, tu vai ter que prestar contas do rumo que teus filhos tomaram. Já parou para pensar nisso, cara? Tu tem que chegar diante do Senhor e explicar por que teu filho ficou um tempo afastado dele. Por que teu filho não serviu mais à igreja, ao povo dele. Por que tua esposa não seguiu o teu curso, o teu caminho, não seguiu os teus passos. A nossa família é uma pequena célula da família de Deus. E a Bíblia mostra exatamente isso. Provérbios,
Olha só, três citações aqui. Provérbios 18, 22 diz assim: quem acha uma esposa, acha o bem, recebeu uma bênção do Senhor. Se tu é casado, foi Deus que te deu. Tu não pode reclamar da tua esposa, foi um presente. Salmo 127, verso 3. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Galardão é presente, é recompensa. A tua casa é um presente do Senhor, Ele te deu isso aqui. Não é mérito teu, veja os filhos que eu tenho, os filhos que eu fiz. Cara, o cara fala brincando, óbvio. Né? Eu tenho filha bonita, né? Minhas filhas todas são lindas. E é óbvio, né? O Daniel fala, mas é que ele não se olha no espelho. E eu posso falar tranquilamente, as minhas filhas são lindas porque tem no DNA, beleza. Entendeu? Cara, não tem como tu se vangloriar de algo que não é mérito teu. A tua família, os teus filhos, a tua esposa são presentes do Senhor para ti. Agora, se Ele te deu, Ele vai querer que tu preste contas. O que tu fez disso? Entendeu? Eu falei para os solteiros, né? Cara, a solteirice, Paulo fala em 1 Coríntios 7, a solteirice é um presente do Senhor, é um dom. Dom é presente. Sabe? Pessoa que vai viver solteiro a vida toda, é um presente, é um dom. Tu tem mais condições de servir a Cristo. Paulo está dizendo que é melhor ser solteiro, porque assim tu tem mais condições de servir a igreja. Olha isso, cara! Como que tu tem cuidado dessa pequena igrejinha? Como que tu tem cuidado dela? Como que tu tem cuidado desse GC de Deus? Em terceiro lugar, nós aprendemos com José a sempre apontar ao Redentor. Sempre, sempre, sem exceção. Sempre apontar. Eu expliquei para vocês, né? José foi o resgatador por causa dos seus irmãos, mas ele não era o resgatador. Havia outro na sua geração, que era Judá. Judá era o resgatador que apontava para os próximos. Lembram que eu expliquei no sermão? A mesma coisa é para nós. A nossa geração precisa ter homens que apontam para o resgatador. Tu precisa ser esse cara, tu precisa exercer essa função na tua casa. Tu precisa exercer esse papel para os de fora, para os teus colegas de trabalho. As pessoas precisam olhar para ti e ver Jesus. Não é à toa que a Bíblia manda, ela nos encoraja, ela nos condiciona a sermos a imagem de Cristo. Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos 8, 29, para que sejam conformes à imagem dele, a imagem do seu filho. Tu foi criado, tu foi salvo para ser a imagem de Jesus onde tu está. As pessoas precisam olhar para ti e ver um mini Jesus. O problema é que hoje os caras fica cocôzinho por qualquer coisa, né? Fica bem sudinho. O cara, e tu vê isso, nós estávamos um tempo atrás olhando uma série, minha esposa e eu, e a gente abandonou, não tem como. Os caras tudo agindo como adolescente, sabe? E hoje é isso. Tanto que a psicologia está dizendo que a adolescência hoje vai até os 30. Agora não lembro se é 30 ou 32. Enfim. Tá de palhaçada. Por quê? Porque é mais cômodo assim. O adolescente não tem tanta responsabilidade quanto o adulto. É melhor, daqui a um tempo os caras vão estar dizendo que a adolescência vai até os 50. Por quê? Porque o cara consegue viver sem ter muita responsabilidade, sabe? O cara vive sem assumir muito. Agora, se tu quer apontar para o resgatador, se tu quer apontar para o Redentor, tu precisa ser um cara que assume responsabilidade. Jesus assumiu a responsabilidade por um povo inteiro. Jesus assumiu a responsabilidade de uma culpa que não era dele. Ele pagou pelo pecado que não era dele.
Ele sofreu o sofrimento, a punição que não era dele, a morte que não era dele, que era para nós, o inferno que era para nós, ele assumiu. Se tu quer ser um cara que de fato revela Jesus, expressa Jesus, tu precisa ser um cara que assume responsabilidades, que cresce, que assume o papel de homem, não de adolescente. Entendeu? Entendeu ou não? O mundo tá cheio de adolescentezinho, cara. Os caras acham que é legal, sabe? Fazer videozinho, entrar numa banheira cheia de Nutella e sabe? Cara, o cara só faz peso no mundo. O cara só faz peso no mundo. O mundo gira mais devagar por causa dele. Não tem como, entendeu? O mundo está girando mais devagar por causa do cara, ele só faz peso. As gurias, às vezes a gente está andando de carro, às vezes, é bem pouco. Eu estou andando de carro e eu vou xingando os outros motoristas, sabe? Eu vou xingando, assim, daí eu falo, as gurias se matam dando risada. Eu digo, aí ó, só faz peso no mundo. Olha, um saco de bosta, só serve para guardar bosta dentro. Não tem nada mais que presta dentro do cara. É um saco de bosta. E as gurias se matam dando risada. Cara, o cara que se acha adolescentezinho para a vida toda, o que é? Homem assume responsabilidade. Homem começa a cuidar de outros, não apenas de si. Meninos são aqueles que precisam de cuidado. Homens são aqueles que cuidam. Tu entende a diferença? Agora, os homens hoje, só que, sabe, homem, como é que tem na internet hoje? É sabor homem. É sabor homem. Entendeu? O cara não é homem. Tu quer os privilégios de homem. Tu quer ter o teu dinheiro. Tu quer ter tua festinha no fim de semana. Tu quer comer uma guriazinha. Tu sai no fim de semana, come uma, no outro come outra e assim. Tu quer ter os privilégios de homem. Homem é aquele que assume responsabilidade. O teu dinheiro é para servir outros também. A tua festa tu faz com os teus. Comer, tu come uma mulher. Comer uma mulher a cada fim de semana é fácil, a coisa mais fácil que tem. O problema é tu conquistar uma mulher e mantê-la conquistada. Aí que eu quero ver. Aí que eu quero ver tu ter a mesma mulher e fazer ter ela orgasmo e várias vezes durante a mesma semana por muitos anos. Aí eu quero ver. Entendeu? Cara, tu sair aí, pegar a guriazinha no fim de semana, sair em outro dia, pegar outra, isso é fácil. Isso é fácil. Até porque hoje nem precisa muito. Nem precisa muito. As mulheres chegam a estar procurando o homem, porque os caras não estão, sabe? Os caras, sabor homem. Então, eu estava vendo no Instagram essa semana, cara. Estou encerrando já. Estava vendo no Instagram essa semana, um cara... motoboy. Ele tem 6 esposas. O livrinho já falava isso, né? O livrinho já dizia que no final 7 mulheres iriam se pendurar num homem e dizer, por favor, case conosco, não precisa fazer nada. A gente vai fazer a nossa comida, nós vamos comprar nossas roupas, então somente queremos o teu nome. A Bíblia dizia que seria assim. Por quê? Porque não tem homem suficiente. Ou os caras se acham os comedores e quer comer uma a cada dia, ou então os caras querem ser comidos. Então, entendeu? E aí, daí para a mulher achar um homem, tá difícil. Um cara que vai assumir, entendeu? Um cara que vai assumir a bronca. Essa é minha mulher. É essa aqui que eu escolhi viver o resto da minha vida. E eu morro por ela. Está em falta isso hoje. E Deus está te chamando para ser esse cara. Amém? Em resumo, José, ele confiou em Deus. Ele falou de Deus. E ele apontou para Deus. Ele confiou em Jesus. Falou de Jesus. E apontou para Jesus. Nós precisamos disso. E com José, a gente aprende os 3 P's da masculinidade. José proveu. Ele foi um bom provedor.
ele foi um bom protetor, ele protegeu a família no momento da crise e ele pastoreou no momento da crise. Ele pastoreou sua família. Ele consolou seus irmãos. Ele disse para os seus irmãos do porquê das coisas terem acontecido. Ele estava pastoreando. Faça isso na tua casa. Eu vou deixar 3 perguntas para vocês discutirem entre si. E eu quero que vocês se juntem nas mesas aí. De 4. Tô brincando, é zoeira. De 4 em 4, tá? Os caras já... calma, né? Só estou dizendo, de 4 em 4, tá? Não precisa se alvoroçar. Se reúnam aí a cada 4 homens nas mesas e discutam. A primeira delas, qual tem sido a vantagem da igreja em nos ter como membros ou em te ter como membro? A segunda pergunta, ou se tu não é membro, por que não tem sido? Por que tu não tem servido na igreja? O que a igreja fez de tão grave para ti que tu não está nela? Segundo lugar, como você e sua família têm testemunhado aos de fora? E a terceira pergunta, em que você tem falhado ao apontar para o resgatador na tua casa? Ok? Se juntem aí alguns minutinhos, daqui a pouco eu volto para a gente orar.